E no nosso vídeo passado, começamos a fazer a nossa pesquisa e fizemos o rascunho do nosso desenho. Contornamos com a nossa caneta preta e hoje vamos colorir. E então, vamos lá? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu sou Edilane França Dias, ilustradora de moda e designer de estampas. Hoje vamos dar seguimento ao nosso desenho inspirado no filme O Diabo Veste Prada. Essa é a parte 2 do nosso vídeo e vamos começar aqui fazendo a parte de sombra da pele, aplicando nas partes que seriam as dobras, né? E nas laterais dos nossos croquis. Eu começo aplicando a sombra com o roxo, depois vou alternar com o marrom e depois aplico a cor salmão. Peles prontas, vou começar a pintar o blazer. Acabei escolhendo vermelho, não quis deixar ele de fora. Como é bem marcante, eu achei que ia ficar interessante. Para fazer a sombra no blazer, vou aplicar aqui um pouquinho de verde, seguindo aí a regra do ciclo cromático. Mas se você quiser e preferir, pode ser um lápis cor de vinho, para dar um tomzinho assim, né, um sobretom. Ou você pode aplicar o lápis preto também. Eu aqui alternei entre o verde e um pouquinho de preto. Da Indy, eu pensei em uma coisa um pouco levemente brilhante. É um tecido que lembrasse a lurex, mas eu não quis fazer exatamente a textura de lurex. Então, eu escolhi um lápis metalizado e mesclei com azul e verde água. E não quis deixar muito forte também, porque a ideia era que fosse bem clarinho mesmo. E o metálico ia ficar por conta do lápis metalizado azul. Para calça, eu queria um tom que fosse off-white. Como eu não tenho nenhum lápis que seja dessa cor exatamente, eu mesclei ali um pouquinho de amarelo, coloquei um pouquinho de cinza e coloquei o amarelo queimado. Pintei bem fraquinho mesmo, porque a ideia era que ficasse bem clarinho. E o sombreamento da calça eu fiz depois com marrom, só para dar essa profundidade com a luz e sombra.
fazer os retalhos de couro, seria mais interessante fazer de marcador. Ia dar um efeito mais bonito, mas no momento eu estou sem, então eu vou aqui tentar fazer com lápis de cor mesmo e as minhas canetas falso nanquim, essas canetas ponta fina preta, alternar com cinza e o metalizado e tentar brincar aí com alguma textura. Não vai ficar exatamente como eu gostaria, mas vamos lá. Para pintar o couro, é interessante a gente lembrar que ele tem um brilho, então vai ter partes que a gente vai deixar mais escuro, outras partes mais ou menos aí um intermédio, e outras partes clara, totalmente sem cor, justamente para depois a gente conseguir dessa sensação de brilho. Depois a gente vem com uma caneta branca. Se você não tiver essa caneta ponta fina branca, você pode estar utilizando corretivo. E aqui eu fui colocando, em alguns eu coloquei em todos, em outros só umas partezinhas, justamente para dar essa intenção de brilho. Para a calça da Andy, eu imaginei um tecido que ele tivesse listras, mas que essas listras, elas tivessem como se fosse um glitter. Aqui eu vou passar a caneta de ponta fina marrom e eu tenho uma caneta gel, só que ela tá um pouco velha, então não ficou tão assim o efeito que eu gostaria. Mas seria um tecido listrado e as listras teriam a textura de brilho. Para a pedraria, eu contornei as pedrinhas de tamanhos irregulares, que eu queria que fosse aqueles bordados de pedraria, onde tem aquelas miçangas pequenas, aqueles apliques grandes. Eu queria que fosse uma mistura de cor e de tamanho. Então, eu fiz ali tudo um pouquinho, como se fosse uma baguncinha mesmo, de tamanhos e cores. As cores eu usei praticamente azul claro, azul escuro, verde claro, amarelo e dourado. Os retoques finais, a gente ajusta a sombra do desenho, das texturas, dos apliques, das pedrarias, aplica a luz onde precisar e para ela não ficar com o rosto cru, eu também sempre brinco que eu faço maquiagem nos meus croquis. Passo uma cor de batom, os olhos e vamos dar mais vida e profundidade no nosso croquis. E está pronto o nosso croquis. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse é o resultado da parte 2 do nosso vídeo. Tchau, tchau, até a próxima semana.